nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. Na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Uma noite escura veio ao mundo a luz, esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo. Mesmo que não pareça, hoje é a nossa reunião de Natal. A gente vai... Ontem eu ouvi uma mensagem do Renato Teixeira. Todos conhecem Renato Teixeira? As músicas vocês conhecem, né? Talvez não pelo nome, mas... E aí ele falando lá naquele programa do Serginho, né, e estava reprisando, quem assistiu, né, estava reprisando e trazendo mensagens de agora. Estava reprisando um programa de Natal do dia 24 de dezembro de 2016, mas trazendo mensagens gravadas de hoje, né. E aí o Renato Teixeira falando, né, do Natal, todo mundo dando uma mensagem, e ele foi uma das mensagens mais legais que eu achei. Ele falou assim, uma palavra ficou gravada para mim, né? Que foi ele dizendo assim que o nosso Natal esse ano será um Natal resignado. E eu olhei para mais, ela olhou para mim e falou assim, nossa, essa foi forte, né? Porque é exatamente isso que pelo menos eu estou sentindo, né? E vai ser um Natal resignado, um ano novo, uma virada de ano resignada, né? E aí, e assim, eu tinha certeza que alguém ia perguntar, e aí eu fui lá no dicionário para saber direitinho o que era resignado. Eu sabia que alguém ia perguntar, mas eu vou olhar direitinho, porque eu tinha uma ideia, claro, mas vou falar de acordo com o dicionário, né? Eu achei interessante isso, porque eu tinha a palavra de conformado, né? Mas lá tem uma explicação melhor ainda, de resignação. Está lá conformado também, mas aceitar o mal sem se revoltar. E eu acho que é exatamente isso que a gente precisa nesse momento. É aceitar
o que aconteceu e o que ainda está acontecendo e que ainda acontecerá nos próximos meses, né? Sem se revoltar. Em todos os sentidos, né? O que está acontecendo em todos os sentidos. Não só em relação à pandemia, mas em relação a tudo aquilo que a pandemia revelou, trouxe à tona, né? Na sociedade brasileira, principalmente, né? Então, aqui em casa, por exemplo, nós vamos passar um Natal realmente só os membros aqui, bem próximos. Nós vamos evitar aglomerar, evitar fazer qualquer tipo de celebração assim, com mais gente, como eu sempre faço, né? Todo ano a gente sempre faz, convida pessoas e amigos e tal. Esse ano não vai acontecer. Aqui na estação nós não vamos fazer a virada, né? Nós vamos ter um culto dia 27 normalmente, né? Acho que é dia 27, né? Que é domingo. Nós vamos fazer um culto normal durante o dia, mas no dia 31 nós não vamos reunir. Então, se você quiser fazer alguma coisa aí, já fique à vontade, porque nós não vamos fazer a virada. O sentimento é esse, de resignação. Eu acho que agora é momento de recolhimento. Eu ouvi algumas pessoas, alguns estudiosos da área aí, dizendo uma coisa que me deixou bastante preocupado, que é, sem alarmismo, mas dizendo que é bem provável que nós tenhamos o pior janeiro, um janeiro bem triste, né? Dadas as consequências do que ainda vem pela frente, né? Consequências de tudo isso nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um momento de maior pico de casos e o menor nível de isolamento, né? Isso tem consequências, a gente já sabe, a gente já está aí quase um ano nisso, a gente sabe que tem consequências, né? Todos os eventos em que houve baixo isolamento, 2 semanas depois, a conta chegou. Então, a conta vai chegar para nós por volta do dia 14, 15, a segunda quinzena de janeiro, deve chegar uma conta aí para nós brasileiros. Queria até dar uma dica para o pessoal que faz Enem, né, que vai fazer o Enem. Se cuidem, porque vai aglomerar aí na virada do ano, o Enem é dia 17. Vai bater exatamente 2 semanas depois, hein? Cuidado, senão você vai perder a prova por causa dessa doença aí, né? Dessa contaminação. Se cuidem. E aí, diante disso, o que nos resta, né? A gente tem que tirar o de bom de qualquer coisa, né? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, né? De alguma forma. Talvez seja o Natal que a gente se volte mais para o Natal verdadeiro. Para aquilo que é básico, para aquilo que é essencial, para aquilo que é o Natal de verdade, né? Menos Papai Noel, mais Jesus, menos aglomeração, mais comunhão, né? Menos festa e mais celebração da vida, né? Ou seja, a gente pode tirar algo de bom disso tudo, né? E deixando claro que eu não tenho nada contra o Papai Noel, né? Aqui em casa, né, a gente gosta, né? A gente celebra isso, a gente comemora, é muito bom, troca de presentes e Papai Noel e tudo mais. A gente gosta disso. Faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura como um todo. Tem o seu lugar, né, Fábio? Tem o seu lugar, tem a sua importância na fantasia, no imaginário, né? Principalmente das crianças, né? Ontem a gente estava brincando aqui em casa, né? Procurando um filme para assistir, e aí falando assim, a Gi falando, não, vamos assistir filmes de Natal, tá, né? Vamos assistir filmes de Natal, né? De repetir os filmes, né? E é bom repetir filmes. Ontem a gente assistiu o Expresso Polar, né? Então, isso tudo é legal, isso tudo é gostoso, né? É bom. Vocês aí que estão com bebê, né? Criança, né? Deixe a fantasia tomar conta, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Agora, precisamos também dar a devida importância àquilo que é o Natal. E a palavra de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, ela é básica, muito básica. Eu quero falar lá em Mateus capítulo 2, né, da visita dos magos. A visita dos magos, uma coisa bem natalina mesmo, né? Uma passagem bem... Vamos ler? Capítulo 2 de Mateus.
Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, esperar mais um pouquinho, os irmãos todos acharam, a gente acompanhar. Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, ok? Magos. Não está falando rei, e nem está falando que são 3, tá bom? Vamos já esclarecendo algumas coisas, né? Não são 3 e não são reis. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram. Eles chegaram onde? Em Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. O profeta diz, mas tu, ó Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, não foi no estábulo, não foi aquela cena de presépio na manjedoura, recém-nascido, não. Ele aqui já havia nascido, já tinha encontrado um lugarzinho, né? Não é bem daquele jeito. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Daqui talvez venha a ideia de 3, porque foram 3 presentes, né? Ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho, deixaram Herodes no vácuo, né? Voltaram por outro caminho. Então, assim, só nessa leitura simples, a gente consegue perceber como desconhecemos o texto bíblico, né? A gente nem às vezes, para perceber, para notar que, né, a Bíblia não fala de 3, não fala que era na manjedoura, que tem um estábulo, nada disso, né? Fala de casa, fala já menino, né? Ou seja, eles já haviam tempo de nascido, eles andavam a pé naquele momento ali, né? Eles transitavam talvez em camelos, em jumentos, então demorava a se deslocar de um lado para o outro, né? Então, assim, eles não chegaram lá no dia, na hora do nascimento, né? Eles chegaram depois, já haviam sido acomodados, né? Em alguma casa e eles já estavam fora do estábulo, né? Bom, e aí, o que significa? Que cena é essa? Você já se perguntou por quê? Por que magos? Por que magos vindo do Oriente? Magos aqui, nessa época, eram astrólogos, né? Eram pessoas que estudavam o movimento dos corpos celestes, né? E até com cunho místico, às vezes, né? Ou muitas vezes, né? Não sei se já talvez misturado com uma astronomia, qualquer coisa assim, mas eles estudavam, né? Eles olhavam, pesquisavam e notaram a estrela, ligaram com a profecia. Ou seja, a primeira coisa que aparece para mim aqui é isso, é que embora a profecia seja para Belém, seja para Judá, seja para Israel, de onde vem a percepção primeira, né, de que o Messias havia nascido? Vem de fora, né? Vem de fora. Aquilo que a gente sempre fala aqui,
a gente bate nessa tecla, né? Jesus, Cristo, ele não pertence a um grupelho, né? A um grupinho de pessoas, sabe? A um determinado grupo religioso, qualquer que seja. Né? No nascimento de Cristo, Maria, quem chega são os magos, astrólogos do Oriente, não tinha nada a ver com Jerusalém, com Israel, né? E são eles que chegam, e com eles Deus fala, com eles acontece uma interação. Isso deve ser algo para a gente, deveria ser algo para que nós pudéssemos pensar e ampliar o nosso olhar sobre que tipo de relação Deus tem com a humanidade. Né? Às vezes religiosos de um modo geral tendem a fechar o olhar apenas sobre o seu grupinho, né? E do tipo assim, se você quer o Deus que eu tenho, então você tem que ser como eu sou. E nos esquecemos de passagens tão claras como essa, que tem a profecia, Jerusalém, tem tudo ali. Mas quem vem são magos do Oriente, de outra região, gentios. Né? Aqui já é um sinal de que essa divisão de judeus e gentios, ela havia acabado, não existia mais isso, né? Agora era um povo só. Então, a graça se manifestando aqui de forma maravilhosa. E aí eles chegam, e eles não chegam de mãos vazias, eles chegam com 3 presentes. E esses presentes são descritos no texto. Se são descritos no texto, tem um porquê, não é verdade? Por que está ali descrito? E o que significa cada presente desse? Eu sei que você já ouviu essa mensagem inúmeras vezes e várias interpretações. Nós vamos hoje aqui para o básico, para aquilo que é de fato, sem muitas suposições. O que significava ali naquele momento e o que isso quer dizer para nós hoje. Vejam, um menino, uma criança nasceu. Essa criança iria transformar a história da humanidade, a ponto de a história ser contada antes daquele menino, e depois daquele menino. E no dia do nascimento dessa criança, 3 presentes são dados e são descritos. Será que não tem aí uma mensagem de Deus para nós, nos dizendo quem era essa criança e como essa criança deveria ser percebida por nós, ou poderia ser percebida por nós? Para mim é essa a mensagem. E o primeiro presente, na ordem aqui, ouro. E aí eu fui dar uma pesquisadinha. Quem presenteava com ouro e presenteava a quem? Quem? Reis. Ouro era um presente que se dava aos reis. Olha que lindo isso. Aquela criança ali, filha de um carpinteiro e uma mulher simples, é vista, percebida, notada como um rei. Nasceu ali, numa estrebaria, estava ali numa casa, talvez emprestada, num quarto, mas foi tratada por magos, gentios do Oriente, como rei. Vou lá e vou levar um presente de rei. Uma das coisas mais interessantes que eu acho no final de ano, nos Amigos Secretos, é a forma como você presenteia. Eu acho muito interessante quando o presente dado tem um significado e tem uma conexão com quem recebe o presente. Né? Não é o valor, mas é o significado. Né? Quando você recebe um presente que tem a ver com você, mostra que quem está te dando aquele presente sabe quem você é. Né? Conhece um pouco de você. Por isso que, da mesma forma, amigo secreto com pessoas que você não conhece fica chato. Né? Porque você acaba comprando um par de meia, né? um pacote de cueca, né? Um negócio assim.
que não tem muito sentido, né? Ou passa no Boticário e compra qualquer presente lá, compra qualquer perfume, entrega, né? Sem saber exatamente qual é nem o perfume da pessoa, né, que ela gosta, né? A Cláudia me dá presente do Boticário e ela sempre me dá o Malbec, porque sabe que o Malbec é o perfume que eu gosto. Então, mostra que conhece um pouco, né, de quem está presenteando. Então, aquelas pessoas sabiam. E olha uma mensagem. Deus está dizendo, eis um rei nasceu. Amém? Se você abrir, abra lá, por favor, alguém. Gênesis 49:10. Valdivino, abra Zacarias 9:9. Zacarias é mais difícil de achar. Alguém abre Gênesis 49:10. Achou, Gi? Leia, por favor. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. É uma profecia, então. O cetro, né, símbolo da realeza, não se apartará. Então, já é uma profecia lá em Gênesis, a respeito dessa criança que nasceria, e nasceria como rei. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei. O teu rei. Justo e Salvador. Justo e Salvador. Montado em jumento, um jumentinho, cria de jumento. Humilde, montado num jumentinho, cria de jumento. Amém? Esse é o nosso rei. Amém? Então, a profecia lá em Gênesis, depois lá em Zacarias, né, que se cumpre quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho. Né? Ali se cumpre essa mensagem. Então, primeiro presente é esse. Segundo, incenso. O que tinha a ver o incenso, né? O incenso servia para perfumar o ambiente, né? Mas ele era utilizado também em cerimônias, em cerimônias, né? Para representar a adoração, né? Queimava-se o incenso, né? Para que subisse aos céus, né? Como aroma suave, né? Então, o incenso está ligado à adoração. Se você abre lá em 2 Coríntios 2,15. Abra aí alguém, por favor. 2 Coríntios 2,15. Outro abra, Hebreus 7, 23 a 25. Primeiro 2 Coríntios 2,15. Quem achar? Porque O aroma de influências que estão sendo salvos, e os que estão perecendo. nós somos como? O aroma de Cristo. Isso no sentido também da nossa vida de adoração. Hebreus 7, 23, 25. Ora, eles são feitos sacerdotes em maior número de vezes, Isso. porque eles são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdote imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo simples para interceder por eles. Se o ouro era um presente dado a reis, o incenso está ligado a que função de Jesus? A função sacerdotal. O que é um sacerdote? Está aí no finalzinho aí do texto que o Valdivino leu. Lê aí, Valdivino, a última parte aí. Vivendo para sempre para interceder por eles. Vivendo para sempre para interceder por eles. Essa é a função sacerdotal de Jesus. O que o sacerdote faz? Ele faz a conexão. Ele ajuda o homem a se conectar com Deus. Ele faz a mediação aí, né? Ele ajuda a pessoa a se conectar com Deus. A função sacerdotal de Cristo tem a ver com esse presente aqui.
o presente do incenso está relacionado à função sacerdotal de Cristo. Então, Jesus aqui, Deus aqui poderia estar nos dizendo, eu creio, que além de rei, aquela criança que estava nascendo era o sacerdote. Não só o sacerdote, mas como está lá em Hebreus, o nosso sumo sacerdote. Ele que está acima de todos os outros sacerdotes, que nos ajudaria, nos conduziria a Deus, tornaria possível a nossa relação com Deus, que é o que ele faz quando no Calvário ele morre. Ele então cria uma ligação entre nós e Deus. Com a sua morte, aquilo que nos separava foi destruído e podemos agora ter acesso livremente a Ele. Então, Ele é o nosso sumo sacerdote. Todos os outros sacerdotes são figuras frágeis e fracas dele, que é realmente o sumo sacerdote, né? Nós, que somos sacerdotes, atuamos na terra, nós estamos aqui ajudando de uma forma ou outra, né? Nós temos nossas limitações. Ele não. Ele foi quem tornou possível a nossa relação com Deus. Então, Jesus ali, aquela criança ali, Deus estava dizendo, por meio dessa simbologia dos presentes, Deus estava dizendo, eis aqui aquele que tornará possível ao homem se conectar novamente comigo. Né? E, mais uma vez, quem chega com esses presentes simbólicos são gentios, né? São pessoas fora do judaísmo, né? São pessoas fora daquela religião que vigente naquele momento, né? Também uma mensagem, como Deus dizendo, é para todos, e é de graça. Então, sim. E a mirra? Essa mirra é uma complicaçãozinha, né? O que é mirra, né? Não é mirna, não é mirra, né? Mirra. É um óleo, né? Tirado de uma planta, né? Um óleo essencial, né? Mas para que função? Para que função aponta? Veja, se o ouro aponta para a função, aponta para a realeza de Cristo, e o incenso aponta para a função sacerdotal de Cristo, a mirra. A mirra, ela era um antisséptico, ela era um óleo utilizado, sim, às vezes para dores e tal, passar e tal, mas ela tinha essa função antisséptica, né? Era utilizada também em celebrações fúnebres, né? Para, como a Maisa diz, embalsamar. E tanto é que quando o corpo de Cristo é preparado, né? Havia ali mirra, né? Eles passavam a mirra. Abra o Deuteronômio 18:18. Se nós pensarmos em uma função de Cristo para a qual a mirra aponta, eu creio que a função é essa aí, ó. Deuteronômio 18:18, e alguém abra lá em João 6,14. Das funções que existem, qual é aquela que lida com o transcendental, com aquilo que ultrapassa o natural? Porque a mirra, ela está presente na virada ali do natural para o sobrenatural, né? Nas celebrações fúnebres, é aquilo que sai do natural, passa para o sobrenatural, no momento de transcendência do ser humano, né? Em que ele vai realmente para um outro lugar, para uma outra dimensão, para um outro plano. A mirra está presente. E se nós pensarmos nas diversas funções que existem, qual apontaria para essa prática, aquela que lida mais com o transcendental? Oi? Profeta. Vai baixinho, né? Profeta. Aqui aponta para a função profética de Cristo, né?
Aquele que ele não está... Uma das características do profeta é que ele não olha apenas para o natural, mas ele consegue olhar para o que está além, ele olha para o sobrenatural. Então ele tem essa capacidade de transitar entre o natural e o sobrenatural. Mais do que a capacidade, porque a capacidade todos nós temos, ele tem a função de transitar do natural para o sobrenatural, para receber da parte de Deus uma palavra e transmiti-la aos homens diretamente. Por meio dele, aliás, né, não diretamente, mas por meio dele, essa palavra chega aos homens quando os homens não estão conseguindo perceber, notar e ver o que está acontecendo. Então ele precisa de alguém que tem essa função de trazer à humanidade uma mensagem de Deus, porque a humanidade por si só não está conseguindo perceber e notar o que está acontecendo. Então, Cristo é também o nosso profeta maior. Ele é aquele que vem realmente trazer uma mensagem de Deus para a humanidade. Aí está lá em Deuteronômio 18:18. Quem abriu? Suscitares ele um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Em cuja boca porei as minhas palavras. E eu lhes ordenar. E ele lhes falará tudo aquilo que eu lhes ordenar. Né? Quando essa criança cresce e vai se tornando um homem, vai exercendo a sua função profética, a gente nota que várias vezes ele fala o quê? Não falo de mim. Eu só falo aquilo que eu escuto do Pai. É o profeta. Amém? É o profeta ali. Eu não falo de mim, eu escuto do Pai e falo para vocês. É o profeta atuando ali. Né? Então, lá em João 6,14. Vendo, pois, aos homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este é. Então, o povo, ao escutar Jesus, ao ouvir o que ele falava, eles dizem: Este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Né? Então, confirmando a profecia lá de Deuteronômio, né? Que está relacionada a tantos outros, mas que vai finalizar em Jesus. Né? Então, com isso, nós fechamos essa simbologia. Então, qual é a mensagem que essa palavra traz para você? Jesus chega ao mundo, magos do Oriente chegam, trazendo 3 presentes, né? E cada um apontando para uma característica, uma função de Cristo, né? Se você pega tudo isso e traduz, o que sai? O que Deus está dizendo para você nesse Natal? Se olharmos para o Natal dessa forma, né? Ali Deus estava nos trazendo uma mensagem. Ele estava dizendo alguma coisa para nós. Será que nós já conseguimos compreender tudo aquilo que Deus estava nos dizendo através daquele sinal, que é o sinal dos magos, trazendo esses 3 presentes? E o que essa mensagem tem a ver conosco hoje, nesse ano totalmente diferente que estamos encerrando? Primeiro, qual é a mensagem geral? Quem fala com você? Esperança. Esse caso, como mostra, né? Estava até lendo aqui, vou falar sobre a mina, usada espiritualmente. A essência utilizada como desatadora de nós, induz a purificação e proteção. Podemos suprir de todo o poder da vida através de óleos, incenso e fragrância. Ela é utilizada em rituais que envolvem limpeza, proteção espiritual. A mina age abençoando, protegendo e curando. Então, se você trazer isso para o Espírito estar presente, é isso que nós queremos, né? Hoje, para mim, a cura, a esperança e a situação toda. Perfeito, André.
Alguém quer completar? Alguém quer completar? Para mim, a mensagem foi exatamente essa. A mensagem que consta aqui, a mensagem que consta para mim, Fábio, é exatamente essa. Aqui, Deus não estava trazendo apenas o cuidado de Deus. Primeiro, o cuidado de Deus. Porque poderia ter nascido, a criança poderia ter nascido, Andréia. Nascido ali, né? E lá na frente se tornado o Cristo, né? Conhecido de todos, ok? Não poderia? Tira os magos, tira pastor, tira, né? Lá na frente ele não se tornaria o Cristo da mesma forma? Se tornaria, não é? Mas não. Deus quis que desde antes nas profecias, mas principalmente desde o nascimento de Cristo, ficasse claro para nós o que estava por trás de tudo aquilo. Se nós pegarmos outros elementos desse nascimento, eles também vão apontar para a mesma coisa. A mensagem, pelo menos para mim, que traduz tudo isso que a Andréa disse, é Deus dizendo para nós, desde o nascimento, é que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Essa é a mensagem para mim. Ele dizendo à humanidade: vos envio o meu filho, unigênito, que a partir de então se torna primogênito, primeiro de muitos. Envio o meu filho para vocês. E ele não é qualquer um. Ele chega como Rei dos Reis. Ele chega com autoridade. Ele chega para governar. Mas ele é um rei humilde. Ele é um rei que não impõe sua autoridade. Ele é um rei dos reis. Porém, será governado aquele que quiser ser governado por ele. Esse rei que eu trago ao mundo. Muitos de nós, todos aqui, desejaram ter um rei e temos então esse rei sobre nós. E tantos outros não quiseram ter e não têm. Não é? E não é imposto isso a eles. Não é? Mas está lá, disponível para quem quiser. Esse é o meu rei que vos envio, um rei humilde que entrará num jumentinho, filho de jumenta, e será, né, recebido. Não só isso, ele chega e diz, não só um rei, mas ele também é um sacerdote. Ele tornará possível a você se conectar novamente comigo, diz Deus para nós. Amém. Ele é aquele que abrirá o caminho para que você novamente possa me encontrar. Sem a barreira da lei, não é? Que fazia separação. Não, agora essa lei traduzida pelo sacrifício de Cristo vira graça. Deixa de ser uma barreira e passa a ser um meio pelo qual nós acessamos a Cristo. Então nós chegamos a Ele por meio desse sumo sacerdote que chega, abre, rasga o véu, quebra tudo que nos separava, derruba o muro e agora podemos chegar, agora temos uma casa, não é? Não é só um templo, mas é uma casa. E mais, nós não só vamos até Ele, mas Ele vem até nós e Ele passa agora a habitar dentro de nós, que nos tornamos casa, habitação desse Deus. Tudo feito por esse sumo sacerdote, que estava ali nascendo, criancinha. Mas Deus já nos dizendo à humanidade, não é uma criança qualquer, não é mais um, é o meu filho, é o vosso rei, é o sumo sacerdote que vos envio. E por último, um profeta.
aquela criancinha ali, seria quem ouviria do Pai, traria para nós uma mensagem nova. Amém? Amém. Direta, diferente, livre das garras da religião. Jesus chega como esse profeta que transforma, que revoluciona, que quebra todas as convenções, que aponta para aquilo que realmente importa e que descarta tudo que é periférico, secundário, desnecessário, superficial, acessório. Ele vai descartando tudo e mostrando o que é essencial, não é? E que no final resume todo aquele calhamaço de regras e leis, resume tudo, em duas coisas. Ama ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, simplificou, né? Esse profeta chega e simplifica. Então tudo isso está ali, naquela criança, que agora, nos próximos dias, nós comemoramos o seu nascimento. Naquela criança, cujo nascimento nós comemoramos até hoje. Então, esse é o sentido do Natal. É nós celebrarmos mesmo, principalmente nos dias de hoje. Celebrarmos com alegria, mesmo que reclusos, mesmo que em grupos pequenos, mas que possamos celebrar e nos lembrar de que um filho foi nos dado por Deus. Esse filho é o nosso rei, esse filho é o nosso sumo sacerdote, esse filho é o profeta de Deus nas nossas vidas. Tudo isso se resume no nome dele, e o nome dele é Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Então, no meio de toda essa pandemia, de todo esse isolamento, mais ainda se faz necessário nos lembrarmos disso. O nome do nosso Deus é Emanuel. É Deus conosco. Mesmo que estejamos ali, um grupinho pequenininho, a família, separados, mas estamos ali em pequenos grupos e Deus está ali, na pessoa do Espírito Santo de Deus, Emanuel, Deus conosco. Amém? Então que nesse Natal você se lembre disso. Não estou só. Eu tenho Emanuel comigo. Amém? Emanuel. Ele é o meu, diga, ele é o meu rei, ele é o meu sacerdote, ele é o profeta da minha vida. Amém. E dia 27, acho que é domingo, é dia 27, né? Nós traremos então uma palavra desse profeta para o ano de 2021. Amém? Em 2020 ele nos deu uma palavra. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não é? E essa palavra nos sustentou todos os dias deste ano terrível. Como você se lembrou dessa palavra, não foi? Como você trouxe ela à memória para te manter firme, né? Guarda o coração, guarda o coração, guarda o coração. E foi muito difícil guardar o coração, mesmo com essa palavra, Marcos. Imagine se ela não tivesse vindo, não é? Mas ela veio e nos sustentou. E nós guardamos o nosso coração. E por isso estamos aqui. Agora, o que virá para 2021? Estou curioso. Estava orando ali durante o louvor e perguntando para Deus: meu profeta, o que virá? Será que vai ser o primeiro dia do 13º ano de 2020? Né? O 13º mês, né? De 2020? Será que 1º de janeiro vai ser o primeiro dia do 13º mês de 2020? Ou 1º de janeiro será de verdade o primeiro dia de 2021? Né? Eu quero muito que seja 2021. Eu quero de fato virar o ano. Né? Amém? Então, semana que vem a gente vai ouvir o que o profeta de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, tem para nós em 2021. Amém? Vamos orar? Pai, queremos nessa manhã em que celebramos aqui
o Natal da estação. Queremos, deixando claro que esse realmente é um Natal resignado, né? Mas é Natal. Nós queremos te agradecer por aquela criança que nasceu, pelo significado dela nas nossas vidas, pelo filho que o Senhor nos deu, pelo rei que o Senhor constituiu sobre nós, pelo sumo sacerdote que temos na nossa vida e pelo profeta que consegue traduzir o que o Senhor tem para as nossas vidas quando nós mesmos não conseguimos fazer. Somos gratos por Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu para nos salvar. Te agradecemos, Pai, e te agradecemos, Jesus, por ter aceito vir a esse mundo em forma humana para ser morto, crucificado por nós em nosso lugar. Celebramos essa decisão difícil, como Getsêmani nos revela. Difícil. Obrigado, Senhor. E obrigado, Espírito Santo de Deus, por hoje ser o nosso companheiro aqui na terra, por habitar em nós, por traduzir Emanuel para nós na prática, sendo Deus conosco. Temos hoje o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Assim como Jesus habitou uma casa simples quando nasceu, hoje temos o Espírito Santo habitando em nós. Também casas simples, casas indignas da sua grandeza. Mas o Senhor é Rei humilde e habita em nós e nos transforma de dentro para fora. Isso é Natal. Todos os dias nasce algo novo dentro de nós. E nós somos gratos por isso, Pai. Gratos porque é de graça. Porque nós não teríamos condição alguma de pagar por isso. Obrigado, Senhor, por ter nascido no mundo. E obrigado por nascer todos os dias no nosso coração. Visto que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã por cada um de nós. Temos a misericórdia do Senhor nas nossas vidas todos os dias sendo renovadas. Porque somos realmente carentes da tua misericórdia. Porque somos falhos, pecadores, necessitados. Mas o Senhor, habitando em nós, nos leva cada dia mais a alcançar novos patamares na vida, na comunhão com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo. Obrigado pelo Natal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Vamos seguindo por aqui.